Paz do Senhor, adolescentes. Hoje iremos começar as nossas lições do segundo trimestre de 2020. O tema geral do nosso trimestre é a família cristã. E hoje iniciaremos com a primeira lição, que é titulada O que é a família. A nossa lição de hoje vai estar embasada nos textos bíblicos que estão escritos em Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 30, que eu vou ler agora, que diz assim, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a vossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rastejam pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se encham a superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. E também em Gênesis 2, do 21 ao 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e lá trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixou o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o texto em destaque se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e o capítulo 2, versículo 24, que diz assim, assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornem uma só pessoa. O primeiro questionamento que a gente faz aqui, de reflexão, é o que é família? Muitos podem dizer, eu sei o que é família, eu vivo numa família. Mas hoje a gente vai entender, hoje na nossa lição, a gente vai entender a origem, a importância da família e a família como incrível criação de Deus para você. Então a gente vai estudar esses 3 tópicos, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada um. No final dessa lição, a gente vai colocar uns questionários, caso vocês possam responder, seria muito importante. Bom, vamos lá. A origem da família. A Bíblia nos ensina que a primeira família, ela foi constituída por Deus. A primeira família constituída por Deus foi Adão e Eva. Deus fez o homem e do homem fez a mulher. Adão e Eva foi a primeira unidade familiar da história humana. Né? Este é um evento que é chamado de instituição da família. Então, quem decidiu criar a família? Quem decidiu criar a família foi Deus. Deus foi o criador da família. Então, a primeira família, a ideia de constituição da família foi a ideia de Deus, ele criou a família. A família é o núcleo no qual a bênção divina fluiria e se espalharia por a terra. Não fazia parte do projeto célico de Deus que o homem vivesse só, né? Sem ninguém ao seu lado, para compartilhar o que ele era e o que recebeu da parte de Deus. Havia, por parte de Deus, uma preocupação, um cuidado com a vida afetiva do homem, né? Que o texto tem falando, não é bom que o homem viva só. O próprio Deus aqui no texto diz assim que o próprio Deus não estava solitário na eternidade, mas partilhava de incomensurável comunhão com o Filho e com o Santo Espírito.
Se a gente ver aqui em Gênesis, né, capítulo 2, Gênesis 2, 24, a gente já leu, mas a gente vai reler de novo aqui, 2 e 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui a gente vê a importância da unidade. Unidade familiar, onde dois tornarão um, né? A união de duas pessoas em uma única pessoa. Esse aqui é o que? É um enigma que Deus usou para expressar a maneira como a família deve viver em unidade e comunhão. E agora vem a minha pergunta a vocês. Como nós, né, nós filhos, vocês filhos, estão contribuindo para que haja essa união, essa unidade na família de vocês? Porque a gente sabe que cada um tem um papel fundamental na família, né? Um papel de cooperação, de ajuda, para que essa família crie uma unidade. Então, é importante que todos estejam cooperando, em comunhão. Então, cada um tem um papel fundamental nessa família, nessa comunhão, nesse compartilhar, né? É importante a gente fazer essa reflexão sobre isso. E outra missão que Deus deu para o caso de Adão e Eva foi que, para aumentar a família, Deus deu outra missão. Os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e a domine, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A missão era de multiplicar e se espalhar por toda a terra. Deus os abençoou e nasceram os filhos do casal, cumprindo a vontade divina e aumentando a formação do núcleo familiar. O homem, uma mulher e os filhos. Assim foi a origem da primeira família criada pela vontade e pelo amor de Deus. Iniciaremos agora o segundo ponto, que tem como título: qual é a importância da família? Já sabemos como a família foi criada e que a família é um presente de Deus para nós. Mas qual a sua importância? A família é a primeira comunidade no qual a gente faz parte. A família ela fará toda a diferença na formação moral, ética e na constituição da nossa personalidade e do nosso caráter. Pois é através da família em que habitamos, né, no caso, poderemos pensar e planejar sobre como vamos formar a nossa própria família. Diferente dos outros animais, o homem ele precisa do outro para se desenvolver. O homem sozinho ele é insuficiente, ele precisa do outro. Então, um bebezinho ele precisa de um cuidado, de um responsável, do pai, da mãe, para que ele possa crescer saudável, né? Se desenvolver. Então, é importante ele estar inserido em uma família. Deus, ele nos fez seres sociais que precisamos do outro para nos entendermos como pessoa. Aí que ele diz, a família criada por Deus vem ao encontro dessa necessidade, colocando ao nosso lado os nossos pais e irmãos como primeiro espaço de relacionamento e de experiências de amor e comunhão familiares. Disto vem a sua importância. Se você for ver no mundo antigo, a família tinha outra utilidade prática, que era dar proteção a seus membros. Era uma maneira de proteção e cuidado. Quanto maior a família, mais segura era viver e viajar de um lado para o outro e também proteger qualquer interesse das casas. Assim, a nossa família hoje, né, os nossos pais, eles são os responsáveis que nos protegem e supre as nossas necessidades. No caso, vocês ainda são cuidados pelos pais de vocês. Eles que dão a proteção, dão o alimento. Mas quando vocês crescerem, envelhecerem mais, e os pais de vocês ficarem mais velhinhos, vocês vão cuidar dos pais de vocês. Isso aí é a função. Os pais cuidam da gente agora, no futuro nós cuidaremos dos nossos pais. Isso é importante, isso agrada a Deus, né? Honrar
pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, essa é a importância do cuidado dos seus pais, né? Valorizar o amor e o cuidado dos pais. A gente sabe que, como diz, o homem, Deus, ele se preocupou de um homem não viver só, porque a solidão, ela gera trágicos problemas psicológicos, né? Para nós, sabendo disso, Deus nos providenciou para a família e todos os amigos estão ao nosso lado. Então, afinal, a gente tem também amigos, né, que também constituem como se fosse a nossa família, que tem amigos mais chegados do que próprios irmãos, né? Então, Deus, ele trouxe isso para nós, né, as pessoas, essa comunhão, né, de amigos, de família, né, de estarem juntos. Porque a solidão, ela não é bom para ninguém. Então, Deus, ele pensando nisso, ele constituiu a família, né? Como escreveu, né, o professor Esdras, ele disse que é necessário registrar que a família é o primeiro sistema social mais significativo e importante para os primeiros anos de vida de qualquer indivíduo. Partindo daí, iremos para o nosso terceiro ponto, terceiro tópico, né, que é a família nos planos de Deus. Nós já sabemos que Deus criou a família por sua vontade e amor. Mas como ela se encaixa nos planos dele? Como é que vocês acham, caros adolescentes, que a família se encaixa no plano de Deus? Ao criar os seres humanos, né, o Criador lhes deu o primeiro trabalho. Qual foi o primeiro trabalho? Cuidar do jardim nele e fazer plantações. A gente encontra esse Gênesis 2:15. Em outras palavras, viver a vida. Viver a vida. Mas viver a vida como? Como devemos viver essa vida que Deus mandou pra gente, permitiu a gente, né? Viver a vida agradando a Deus em liberdade e comunhão com Ele. Ele, juntamente com a sua família. O plano de Deus para a família é que esta possa refletir ao mundo o seu amor e por intermédio dela o Altíssimo abençoe toda a terra. Que a nossa família seja um exemplo para que as outras pessoas conheçam Cristo através de nós. Então, assim, a nossa família tem que ser o exemplo para que as pessoas cheguem a Cristo através da nossa família, do nosso exemplo, né? Viver essa liberdade em comunhão, servindo a Cristo. O plano de Deus para a família é que esta possa refletir ao mundo o seu amor e por intermédio dela, o Altíssimo abençoe toda a terra. Foi assim com Adão e Eva e foi assim também com Abraão e Sara, né? Grandes representantes bíblicos, né? Assim também deve ser a nossa família, um espaço convidativo para a manifestação divina e o derramar das bênçãos dele no mundo. A gente sabe que acontece, né, na nossa família, às vezes, desentendimento, às vezes irmão briga com o irmão, às vezes o filho desobedece os pais, né? Às vezes acontece alguma coisa que vai de encontro à palavra de Deus. Então, é importante, nesse momento, né, nessa lição, a gente refletir sobre isso, né? Que na nossa família a gente procure ter comunhão, né? Quando haver alguma desavença, que a gente possa ter humildade para pedir perdão, né? Nos reconciliarmos, né? E viver na prática da união e do amor, né? Que é importante, para que as outras pessoas possam ver na gente o brilho de Deus, né? Assim, essa família serve a Cristo. É uma família diferente, uma família unida. Mas você pode questionar, né? Mas meu pai não é crente, meu pai não entende, meu pai não quer saber de Deus. Mas o seu testemunho dentro de casa pode ser um meio de você estar levando a palavra de Deus para a sua família. A gente sabe de casos, a gente conhece de pessoas que aceitaram, os pais aceitaram a Cristo através dos exemplos dos filhos. Então, a gente tem que ser o quê? Tem que ter filhos amáveis, bondosos, para que, se os pais da gente não tenham Cristo, eles possam chegar a Cristo através do nosso exemplo. Você deve pensar que você é um presente de Deus para fazer a sua família conhecer o amor do Pai pela sua vida. A Bíblia nos diz: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido.
Assim também são os planos de Deus para a sua família. Para concluirmos, né, nossa lição de hoje, na conclusão, eu vou ler aqui a parte da conclusão, que é pequenininha, para a gente encerrar nossa lição de hoje. Diz assim: assim como Deus idealizou no jardim que a nossa família seja um exemplo para o mundo, indo e pregando o evangelho, seja na igreja, na casa ou na escola, fazendo a diferença e seguindo a vontade de Deus em todo lugar e em todo tempo. Que Deus ele possa abençoar a sua família, né? A nossa família, e que nossa família seja um exemplo para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe a família de vocês. Tenha uma semana abençoada. Cristo proteja, guarde e que guarde a família de vocês. Amém.